Bora lá, rapaziada, vamos falar mais do Internacional por aqui, depois dessa vitória contra o Cuiabá, 1-0 no Campeonato Brasileiro. Eu tô aqui ainda na zona mista do Estádio Beira-Rio, porque tem pontos importantes pra gente destacar sobre um dos atletas que foi destaque nessa partida, Pedro Henrique, porque ele está na mira do São Paulo. Foi um pedido do técnico Rogério Ceni e eu vou falar mais sobre a situação desse atacante, que é muito importante para o Internacional. A direção está tranquila em relação a isso e eu vou te contar mais na sequência. E também vamos falar sobre a renovação de Mercado e Rodrigo Moledo, porque o presidente Alessandro Barcelos, antes da partida contra o Cuiabá, falou aqui na zona mista do Estádio Beira-Rio e também falou sobre a situação desses dois jogadores. E por último, Vitão. O que falta para o Internacional comprar o zagueiro junto ao Shakhtar Donetsk, os valores dessa negociação e a procura do futebol grego há algum tempo já pelo zagueiro Vitão. Eu estou te contando todos os detalhes nesse vídeo a partir de agora. Bora lá falar de Internacional então, rapaziada. Antes disso, não esquece, deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. É um vídeo muito importante sobre 4 jogadores. Pedro Henrique na mira do São Paulo, as renovações de Mercado e Moledo e Vitão. O que falta para o Inter comprar o zagueiro Vitão, que hoje foi mais uma vez destaque aqui no Estádio Beira-Rio na vitória por 1-0 contra o Cuiabá. Antes disso, não esquece, esse vídeo sempre uma parceria com a KTO, KTO.com, tem o meu código lá, Lucas Dias, que te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Eu avisei que o Inter ia ganhar o Cuiabá. Só falta a vitória do Grêmio amanhã, domingo, às 4 horas da tarde, lá na Arena, contra o Vasco. Então, vai lá, não perde tempo e vai na KTO. Bom, pessoal, começando o vídeo sobre Pedro Henrique, que é a informação de momento que foi trazida pelo Tiger Junk durante o pós-jogo, né? O programa prorrogação após a vitória do Inter por 1-0 contra o Cuiabá. A situação é a seguinte: Pedro Henrique foi procurado pelo São Paulo. Foi um pedido do técnico do São Paulo, Rogério Ceni. Porém, o Inter está muito tranquilo em relação a isso. Não há proposta. O executivo de futebol, que é conhecido aqui do futebol gaúcho, Rui Costa, foi executivo de futebol no Grêmio, já começou a ampliar os primeiros detalhes sobre o jogador para, quem sabe, fazer uma proposta. Hoje, essa proposta ainda não veio pelo Pedro Henrique, mas há um interesse do São Paulo. Com as pessoas que a gente conversa por parte do Internacional sobre essa situação, há uma tranquilidade pelo Pedro Henrique. Por quê? Pedro Henrique tem contrato com o Inter até o final de 2023 e depois desse contrato até 2023 ainda existem no contrato dele cláusulas de renovação automática até o fim de 24, algo semelhante ao alemão, por exemplo. Então o Inter está tranquilo em relação a esse jogador. O Pedro Henrique quer ficar em Porto Alegre, quer ficar no Internacional, no Beira-Rio, isso é muito importante de ser dito também, mas houve essa primeira procura de São Paulo, um pedido do técnico Rogério Ceni para ele integrar o elenco do tricolor paulista na próxima temporada. O Inter, repito, está tranquilo em relação a esse jogador. Bom, Mercado e Moledo, a renovação desses dois jogadores. O presidente Alessandro Barcelos falou aqui na zona mista do Estádio Beira-Rio antes do 1-0 e da partida contra o Cuiabá. E perguntado sobre a renovação do Mercado e do Moledo, ele deu aquela resposta mais protocolar para não entrar muito em detalhes e estava falando que isso teria que ser avaliado. Tinha toda aquela questão que a gente já falou aqui no canal também e nosso espaço na Rádio Bandeirantes sobre questão custo-benefício, a idade dos dois jogadores. O Moledo vai fazer 35 anos agora, o Mercado já tem 35 anos, são dois jogadores, o Moledo principalmente, que passou por diversas lesões recentemente, aqui no Internacional também. Mas na resposta final do presidente Alessandro Barcelos sobre Mercado e Moledo, ele é questionado se o Inter tem desejo de renovar. E o presidente foi categórico ao falar, foi uma frase curta, simples, mas muito esclarecedora e objetiva. O Inter quer renovar o contrato de Mercado e Moledo e a tendência de momento é essa por pelo menos uma temporada, pelo menos pela temporada de 2023, tá certo? Bom, por último, Vitão, jogador que foi muito importante aqui na vitória contra o Cuiabá. Eu votei nele na Rádio Bandeirantes como o craque do jogo. Para mim, ele jogou muita bola, o Vitão. Na minha opinião, é o melhor zagueiro em atividade no país hoje, o Vitão. O melhor zagueiro em atividade no país hoje, na minha opinião, é o Vitão. Mas o Inter tem que adquirir esse jogador em definitivo. O Inter, eu já trouxe aqui no canal, vai dentro dessa normativa da FIFA, que vai até junho de 2023, se segurar nisso para não ter que comprar o jogador agora. Porém, ele já teve procuras recentes. O Shakhtar Donetsk da Ucrânia já teve procuras recentes do PAOK da Grécia, sinalizando fazer uma proposta de 2 milhões de euros pelo jogador. O valor que o Inter deve pagar é entre 2 e 3. Deve ser um valor de aproximadamente 2 milhões e meio, 3 de euros no máximo que o Inter deve pagar pelo zagueiro Vitão,
que ainda tem contrato de empréstimo com o Inter junto ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia até junho de 2023. Mas tem um outro ponto que eu quero abordar aqui com vocês sobre essa situação do Vitão, que é muito importante, tá, pessoal? Eu quero lembrar vocês a situação envolvendo o Shakhtar Donetsk, que se incomodou com a forma em que o Inter renovou o contrato, e aí dentro da normativa da FIFA, é verdade, mas renovou o vínculo de empréstimo do Vitão, isso incomodou o pessoal lá. Então, o Shakhtar Donetsk não deve facilitar essa situação envolvendo o zagueiro Vitão. Claro, há vontade do jogador em permanecer, há vontade do clube em que o Vitão permaneça. O Inter deve comprar esse jogador, mas, por exemplo, o Shakhtar ficou incomodado com o Inter ter renovado o Vitão porque teve uma proposta do PAOK, teve uma sinalização de uma proposta do PAOK da Grécia de 2 milhões de euros. Eles queriam ter vendido. E ter estendido esse vínculo com o Inter fez com que o Shakhtar não pudesse renovar o contrato do Vitão, mas é uma situação que, entre Inter e Vitão, tá muito bem alinhada, tá certo, pessoal? Não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá essa força, diversas informações importantes nesse vídeo, então dá o like, se inscreve no canal e ativa as notificações, tá certo? Um abraço e até a próxima.